Boa noite, senhoras e senhores. São 19 horas e 30 minutos. Boa noite. Hoje, dia 20 de março. Boa noite. Matéria do curso de formação de vigilantes. Todos bem? Como é que estão? Boa noite, tudo certo? Boa noite, tudo certo. Boa noite. Muito bem, muito bem. Deixa eu ajustar meu áudio aqui. Ok. Boa noite, professor. Algumas conferências. Boa noite aos que estão chegando agora. Deixa eu só ajustar aqui. Para já começar bem o nosso trabalho de uma sexta-feira. Aí está a nossa primeira palavra da noite, às 19 horas e 31 minutos, por favor. Coloquei ali no nosso grupo do WhatsApp, então, a mensagem a respeito do nosso dia de amanhã, então, conforme vocês tinham sugerido. Faremos as provas, então, no início da manhã, depois finalizaremos as partes práticas de algumas coisas que faltam ainda sobre vigilância, a questão de preservação do espaço, uso seletivo da força para a questão da abordagem, a questão, algumas coisas ainda com relação à porta detetora de metais, e depois do almoço, o Márcio, então, ele entra com a matéria de defesa pessoal para fazer o que falta, finalizar e fazer a prova, ok? Todo mundo ciente? Ok. Matéria uso seletivo da força. Nós falamos rapidamente sobre essa matéria quando mostrei a vocês, então, no nosso encontro presencial, a parte de equipamentos não letais, né? Ali nós mostramos as diversas modalidades de armas não letais, os espargidores de pimenta, lacrimogênio, as munições de borracha. Falamos rapidamente sobre as armas de choque, né, as famosas armas de energia conduzida. Lembrando que a questão de não letais, armas não letais, ela é uma extensão específica, né? Então, aqui nessa matéria, a gente apenas diz, olha, é possível usar, o que é possível usar. Agora, com relação à parte prática, não é previsto nesta fase do curso, somente depois aqueles que desejarem fazer, então, o curso de extensão em equipamentos não letais 1 e 2, conforme a gente conversou em sala de aula. Para a gente começar a falar sobre uso seletivo da força, eu vou usar um assunto, uma notícia que ficou marcada na história da segurança privada no Brasil, porque desse assunto, desta matéria que eu vou colocar aqui, decorreu uma série de legislações, uma série de outros temas pertinentes ao uso seletivo da força, a relações humanas do trabalho, a direitos humanos, a respeito às diferenças, né, de gênero, de opção sexual, as questões de racismo. Então, tudo isso, em decorrência dessa matéria, aflorou. E, em decorrência desta matéria, a Federação das Empresas de Segurança Privada no Brasil, ela lançou um selo de empresa sem preconceito. A empresa de segurança, ela precisa provar, ela precisa demonstrar, através de ações, que ela trabalha para que seus colaboradores, vigilantes, obviamente, supervisores, estejam engajados na missão de evitar qualquer tipo de preconceito e qualquer ação que possa levar à possibilidade de um preconceito. Então, isso ocorre no âmbito nacional, através da FenaVist, e cada sindicato estadual
montou uma comissão, então, composta de 3 membros, escolhidos entre os empresários do setor, para serem os, vamos chamar assim, julgadores dessas empresas que têm interesse em ter esse selo, e eles, então, avaliam a empresa e dizem, voto para quem, pela possibilidade de concessão desse selo. Aqui em Santa Catarina não é diferente, nós temos essa comissão, são 3 membros, eu fui escolhido para ser um dos membros desta comissão, e nós, então, avaliamos todos os trabalhos que as empresas desenvolvem neste segmento. Então, vejam o quanto isso é um assunto importante hoje no âmbito da segurança privada. Uma coisa que começou lá atrás, quando se falava de técnicas operacionais. Quando eu fiz o meu curso lá atrás, quando, ainda nos anos 90, a matéria chamava técnicas operacionais. E agora, uso seletivo da força. É claro que naquela época não se falava de uso seletivo da força. Naquela época você falava de resolver o problema. Claro que não se orientava a quebrar ninguém, mas também não se orientava a conversar. Então era diferente, anos 90, para esta época que estamos vivendo. Então, matéria de hoje, finalizando, na verdade, a matéria, o uso seletivo da força, nós vamos falar somente desta cena aí, eu vou compartilhar com vocês. A ideia do que ela está demonstrando aí, Isso aí foi tirado de uma matéria jornalística de TV, onde nós vemos ali uma pessoa abaixada, agachada, e 2, a princípio, parece que está sendo um segura, o outro vai agredir, e uma terceira pessoa filmando, com um celular, parece ser um celular na mão, filmando a agressão. O que foi isso aí? Isso aí foi aquele acontecido lá em Porto Alegre, no supermercado Carrefour, onde este cidadão que está aí aparecendo ajoelhado foi morto por esses outros 2 que estão aí segurando e agredindo ele, e a pessoa que está filmando é uma supervisora, uma fiscal, na verdade, era o nome dela, fiscal, uma fiscal da loja do Carrefour lá de Porto Alegre. A matéria, uma delas, que vem na mídia, dá conta de que houve uma discussão entre este cidadão que está aí e uma outra fiscal, um outro fiscal dentro da loja, que acionou esses 2 cidadãos aí, que não eram vigilantes, não são vigilantes. Um é policial e estava de folga e fazendo bico. O outro era um segurança, contratado por uma empresa. E, ao deixar o interior da loja, chegar aí no estacionamento, começou a briga até que o cliente morre. E não é apenas este caso. Outros casos também foram registrados. Eu tenho aqui algumas manchetes tratando isso. Segurança saca arma e agride cliente em supermercado de São Paulo. E uma coisa interessante, tudo sempre sendo filmado. Sempre, 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 sempre. Às 3 da manhã, se você estiver no teu posto de serviço, tenha certeza que tem alguém acordado na sacada de um prédio próximo, fumando um cigarro e olhando o seu celular. E aí, ao deparar com você fazendo alguma coisa que não seja 100% correta, daí ele está te filmando, é questão de fração de segundos, É só apertar ali a câmerazinha, pronto, está filmando. No Carrefour, nenhum dos 2 usou arma. Mas, quando eu coloco essa matéria, fica evidente que há um despreparo emocional desse segurança, e quando ele fala segurança aí, na verdade, era um vigilante, neste caso específico aí, dessa matéria aí. Já no Carrefour não havia arma de fogo, então, além do despreparo emocional, do despreparo psicológico, há um despreparo técnico
das pessoas que estavam ali. Porque vocês, obviamente, sabem que usar a força, usar uma técnica sem ter efetivamente o conhecimento, o risco é muito grande. Carrefour anuncia tratativas para acordo de 120 milhões para evitar ações no caso de João Alberto. João Alberto é a pessoa que morreu, e o Carrefour ofereceu 120 milhões de reais para que o caso fosse encerrado. Gente, olha o tamanho do número. Isso aí está escrito aí, o portal G1, em 2021. Nós estamos em 2026. Quase 5 anos se passaram. 120 milhões de reais. E a matéria continua em 19 de novembro de 2020. João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, foi espancado até a morte por segurança de uma unidade do supermercado em Porto Alegre. 6 pessoas respondem pelo crime. Essas 6 pessoas são os 2 agressores, esta moça ali que está filmando, e mais 3 pessoas no interior da loja, né? O gerente da loja, o chefe de segurança do Carrefour e mais um fiscal, que foi, teoricamente, a pessoa que começou o atrito. 120 milhões de reais. Alguém pode emprestar essa grana para o Carrefour aí? Será 120 milhãozinho? Bora lá, Rafael. Não? Hoje não? Já estourou o limite do Pix hoje? Então é isso aí, gente. 120 milhões para encerrar o assunto. O que aconteceu de fato, então? Como é que foi que ele morreu, esse cidadão? Isso aqui é interessante para a nossa matéria, saber como é que morreu o tal do João Alberto. Ele morreu asfixiado, morreu com uma parada cardiorrespiratória, o famoso mata-leão. Que foi que desengateou? Que foi que começou as agressões? Uma discussão interna lá no supermercado entre esse cidadão e o caixa e depois um fiscal. E quando ele estava próximo da porta, já de saída do estacionamento, ele agride um dos seguranças, que revida. E aí começa a discussão. É claro, né, que algumas pessoas vão dizer assim, não, mas o cara era bandido, tinha muitas passagens pela polícia, já tinha muitas ocorrências naquele mesmo supermercado. Aqui nós não estamos discutindo isso, né, se ele era bandido ou não era bandido. Aqui nós estamos discutindo a ação das pessoas ditas seguranças. E quem são esses seguranças que agrediram essa pessoa até a morte? Como eu já disse, um policial de folga, fazendo bico, o que é proibido pelo Estatuto da Polícia Militar, da Brigada Militar, que é o caso do Rio Grande do Sul, não pode, só pode dar aula e mais nada. E o outro, um chamado segurança, aqueles que eles contratam e põem de segurança, prevenção de perda, posso ajudar, fiscal de piso, fiscal de mall. Então, esses nomes todos, essas invencionices todas aí que existem para a profissão de vigilante. Nenhum dos dois possuía formação na área de vigilância. Outra pergunta, havia outras pessoas presentes no momento do espancamento? Claro que sim, a loja cheia, bastante gente na loja, e pessoas que efetivamente não fizeram absolutamente nada para evitar o crime. Ao contrário, ficaram filmando, né? As pessoas adoram sangue, adoram comédia, e ficam, então, filmando as pessoas. Outra pergunta que precisa ser respondida: o que aconteceu com os 2 seguranças responsáveis pelo espancamento? Esses 2 estão presos. Os outros respondem em liberdade, mas esses 2 estão presos, permanecem presos. O que o Carrefour e a empresa de segurança disseram sobre o caso? Aqui eu coloquei esse texto comprido aí, não é? Vocês já viram, isso não é comum, né? Nas minhas apresentações, muito texto. Eu vou me permitir colocar apenas para que vocês saibam o que acontecerá com vocês caso vocês saiam
daquela linha que a gente orienta com relação ao uso seletivo da força e façam uma bobagem como essa. Ou seja, vocês vão perceber aí que o Carrefour se exime de responsabilidade, ou seja, ele vai jogar bomba para alguém e ele não vai assumir a culpa. Então, está escrito na nota do Carrefour, isso está publicado nos jornais da época. O Carrefour informa que adotará medidas cabíveis para responsabilizar os envolvidos neste ato criminoso. Ponto. Então, aqui, já nesta frase, ele declara que ele, Carrefour, contratou criminosos. Porque ele está dizendo que o ato foi criminoso. E como essas pessoas eram contratadas do Carrefour, afinal, foi ele que contratou a empresa, então significa que ele contratou os criminosos. Mas ele está dizendo o seguinte, não, nós vamos tomar as medidas para responsabilizá-los, não temos nada com isso. Também romperá o contrato com a empresa que responde pelas seguranças que cometeram a agressão. Viu que bonzinho que é o Carrefour? Rompeu o contrato com a empresa. Claro, né? Imagina se ele vai manter o contrato, daí ele está assinando embaixo a sua própria incompetência. O funcionário que estava no comando da loja no momento do incidente será desligado. Ou seja, além do cara perder o emprego, ainda responde um processo crime. Em respeito à vítima, a loja será fechada. Olha só que bonitinho, eles fecharam a loja naquele dia em respeito à vítima. Entraremos em contato com a família do senhor João Alberto para dar suporte necessário, ou seja, 120 milhões de reais aí para ele ficar quieto e dizer está tudo bem, obrigado, não aconteceu nada. O Carrefour lamenta profundamente o caso. Olha, que bom que ele lamenta. Ao tomar conhecimento desse inexplicável episódio, iniciamos uma rigorosa apuração interna e imediatamente tomamos as providências cabíveis para que os responsáveis sejam punidos legalmente. Para nós, nenhum tipo de violência e intolerância é admissível e não aceitamos que situações como estas aconteçam. Estamos profundamente consternados com tudo o que aconteceu e acompanharemos os desdobramentos do caso, oferecendo todo o suporte para as autoridades locais. Ou seja, fiquei exatamente em cima do muro, falei as palavrinhas bonitinhas, as palavrinhas mágicas, mas para quem que sobrou? Para a segurança privada, porque no dia seguinte ou 2 dias depois ele diz assim, não vamos mais terceirizar os serviços de segurança porque não são qualificadas as empresas que prestam esse tipo de serviço. Ou seja, ele pegou todos nós, profissionais de segurança, todas as empresas que zelam pelo treinamento, que cuidam dos seus profissionais, e colocou no mesmo saco e jogou esse saco no rio, né? Como que se diz assim, só vou perder o saco, porque o resto não presta. E o que diz a Vector, a famosa empresa de segurança que contratou essas pessoas? Ou seja, uma empresa de segurança que sabia que não podia contratar o policial e que não sabia que não podia contratar esse agente de segurança, ou seja lá qual for o nome que ela deu para ele. Então, a nota é a seguinte. O Grupo Vector, através do seu advogado, vem a público informar que lamenta profundamente os fatos ocorridos na noite do dia 19/11 de 2020. Se sensibiliza com os familiares da vítima e que não tolera nenhum tipo de violência, especialmente as decorrências de intolerância e discriminação, porque já havia comentários na mídia de que teria sido porque era um negro, né? O cidadão lá, o João Alberto, lá era negro. E aí eles dizem que não tem nada a ver com isso. E talvez não tenha mesmo, não sei. Informa que todos os seus colaboradores recebem treinamento adequado e inerente às suas atividades. Como assim? O cara não era vigilante, não tinha formação de vigilante. Como é que ele recebe treinamento adequado? Não recebe, mentira. Especialmente quanto à prática do respeito às diversidades, dignidade humana e garantias legais, liberdade de pensamento, ideologia, política, bem como a diversidade racial e ética. Ou seja, vocês viram que ele pegou aí os direitos humanos, que vocês estudaram quase uma semana inteira, e botou todas essas 2 frases aí, dizendo justamente isso. Olha, nós fazemos de tudo aqui para cumprir a lei. Finaliza dizendo, a empresa já iniciou os procedimentos para apuração interna acerca dos fatos e tomará as medidas cabíveis, estando à disposição das autoridades e colaborando com as investigações para a apuração da verdade. O que aconteceu com essa empresa? Ela perdeu a autorização de funcionamento, a Polícia Federal foi acionada pelo Ministério Público e fez uma varredura na empresa, constatou diversas irregularidades.
e a empresa perdeu o seu alvará de funcionamento. Bom, essa é a história, então, que nós vamos utilizar como exemplo, na verdade, um triste exemplo, para balizar os nossos estudos desta noite. Lembrando aqui que eu não estou aqui questionando a idoneidade das pessoas, nem de quem morreu, nem de quem está vivo. Estamos aqui apenas questionando a forma, e se não havia outra possibilidade de resolver o assunto. Na nossa plataforma, devem ter 3 ou 4 matérias jornalísticas que tratam de casos deste e de outros 3 casos parecidos com esse, que aconteceram. E eu coloquei ali, eu não vou rodar isso, não vou colocar aqui hoje, porque eu não vejo como necessário, e que aqueles que tiverem curiosidade, ou aqueles que já viram, né, eu acredito que é uma boa fonte para pensar. Será que isso pode acontecer comigo lá no meu posto de serviço? E se acontecer, é bom perguntar o seguinte: o que falta, então, para você ser um vigilante que não deixe isso acontecer? O que será que faltou nesse caso do João Alberto? Na minha opinião, faltou justamente isso aí, o uso seletivo da força. Simples assim. Passaremos aqui alguns conceitos a respeito disso, e aí a gente vai vendo se em cada um desses conceitos a gente consegue enquadrar nesse exemplo aí. Lembrem que você, Fabiane, você, Carol, você, Sérgio, Rafael, todos os que estão aqui precisam entender que é muito fácil uma explosão emocional. Muito fácil. Muito fácil. E que isso pode acontecer em qualquer lugar. A Alda, a minha esposa, estava me contando agora, quando a gente estava conversando agora há pouco, que ela foi ao supermercado hoje à tarde, hoje de manhã, não sei que horas ela foi ao supermercado, e aí, ao entrar num corredor, havia um carrinho parado no meio do corredor, e ela não conseguia passar. Aí ela foi lá, pegou o carrinho e colocou o carrinho do lado. E quando ela colocou o carrinho do lado, uma mulher começou a chamá-la de sem educação: como é que pode, como é que põe a mão no meu carrinho, como é que empurra meu carrinho, e assim, descontrolada, sabe? Uma coisa assim. Imagina se ela também se descontrola, já podia começar uma grande confusão ali. Isso pode acontecer no trânsito, né, com a gente, isso pode acontecer na calçada da rua, isso pode acontecer em qualquer lugar. Então, precisamos estar cientes de que cada um de vocês, a partir do momento em que forem trabalhar como vigilantes, estarão sujeitos a, se não utilizarem de forma correta a força, sujeitos à sanção da lei, ao peso da lei. E podem ter certeza de uma coisa: com tudo isso que nós estamos vivendo, vocês ouviram muito Newton falar de direitos humanos, com tudo isso que nós estamos vivendo, um pingo d'água é o suficiente para causar uma grande tragédia. Antigamente as pessoas tinham um estupim longo, hoje o estupim é muito curtinho. Em qualquer lugar é motivo para um processo. Em qualquer lugar é motivo para você perder o seu credenciamento por uma besteira. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: primeiro, não se omitam de forma alguma. Não se omitam. Não sejam covardes de se omitir. É diferente. O covarde de fugir, sair correndo é uma coisa. Agora, o covarde que se omite, eu acho que é pior ainda. Porque o covarde que foge, ele foge porque ele sabe que ele não vai conseguir resolver, etc. Mas o covarde que se omite, talvez ele tenha capacidade para resolver e não quis resolver. Então, uso seletivo da força. É isso que nós precisamos. A primeira definição importante aqui é essa daí, essa formiguinha. Eu adoro essa formiguinha, acho muito legal essa foto. O tamanhozinho da formiguinha e o tronco ali, né?
Aí vamos dizer assim, Almeida, mas não tem nada a ver o que nós estamos falando com a força física. De fato. Mas eu acho legal isso aí pelo seguinte, ó, força é toda intervenção compulsória sobre o indivíduo ou grupos de indivíduos, reduzindo ou eliminando a sua capacidade de autodecisão. Quando você espirra spray de pimenta no rosto de alguém, você está fazendo uma intervenção compulsória, ou seja, ele não pediu isso. Você está fazendo isso porque você achou que deveria fazer por algum motivo. Pode ser sobre uma pessoa, pode ser sobre um grupo de pessoas. Nós já vimos isso na nossa aula na prática, né? Vimos, quando eu falei, eu posso jogar um jato dirigido em alguém usando um gel, ou eu posso usar um espargidor e pegar a sala inteira. E o objetivo disso é fazer o quê? Reduzir ou eliminar a sua capacidade de autodecisão. Aqueles que aqui praticam arte marcial sabem qual é o objetivo do arte marcial. Desculpe, não o objetivo do arte marcial. Uma luta, né? Judô, etc, etc. É reduzir a capacidade do outro de reação. Imobilizar. E ele, por sua vez, vai dizer, ó, deu, vai bater no tatame, não dá mais, está encerrado. Então, quando a gente fala de uso seletivo da força, quando a gente está se referindo à força, se refere a esse tipo de força. Não necessariamente aí da força que a formiguinha tem para levantar esse tronco, que é muito maior do que ela. Mas é preciso também estarmos preparados para isso que a formiga está fazendo. Então, é claro que se hoje, né? Hoje não mais, né? Porque condições físicas, etc., já não poderia estar mais em um posto de serviço. Mas, quando estava na ativa, treinamento constante, preparo físico, alimentação, sono. Agora é mais complicado, né? A gente dorme muito, eu durmo muito tarde, por exemplo, acordo muito cedo, tenho um dia agitado, mas isso precisa, para o vigilante, precisa regras. Milton falou com vocês a respeito de sono, falou com vocês a respeito da questão de cafeína, etc, etc. É importante, então, que você vá para o posto com a cabeça boa. Gente, eu sei que isso é difícil, isso pode parecer assim, Almeida, para, cara, é assunto besta. Lamento, eu tenho que falar para vocês, porque a hora que der errado, eu vou estar tranquilo, eu vou dizer assim, eu avisei. Avisei que precisava ser desse jeito. Então, se não seguiu desse jeito, paciência. Hoje eu recebi mais uma visita de um vigilante, eu recebo bastante visitas, graças a Deus os vigilantes vão me visitar bastante, ou no meu escritório em casa, ou aqui, e hoje eu recebi a visita de mais um colega que fez curso com a gente, e aí, para minha surpresa, ele veio me contar, Almeida, não estou mais na área da segurança. Eu falei, cara, desistiu? O que foi? Não é que eu desisti, é que, como me deu certo na área da segurança, eu agora estou consegui uma coordenação dentro da própria empresa, só que na área de facilities. Eu falei, é mesmo? Eu digo, agora está cuidando de limpador de piso? Ele falou assim, também. Eu falei, e aí, como é que é o estresse, né? A necessidade de você usar a tua firmeza, a tua força, que a gente aprendeu aqui. Ele falou assim, é a mesma coisa. Então, quando a gente fala de força aqui, é isso também. Às vezes, não é só a intervenção, agarrar, imobilizar, jogar... Não, é a força de fazer com que a pessoa faça aquilo que você quer fazer, simplesmente porque você vai pedir a ela. Então, você vai ter um jeito certo de pedir, com firmeza, explicando por que aquilo tem que acontecer. E aí eu dizia para ele, olha, é muito difícil hoje, quando eu olho para as turmas de formação assim, eu imaginar que todos entendem isso, absorvem isso e vão aplicar isso. Então, é isso que eu espero que vocês consigam fazer, entender que essa intervenção que você vai fazer com as pessoas, nem sempre ela vai gostar. Na maioria das vezes ela não vai gostar, mas é preciso fazer. É chato? Mas tem que fazer. Aqui a gente vai dizer o que é nível do uso da força. Então, nível nada mais é do que um seletor, né?
eu preciso entender o que está acontecendo na situação e ver qual é a minha reação. Então, o nível do uso da força, como definição, é entendido desde a simples presença do vigilante em uma intervenção até a utilização da arma de fogo em seu uso extremo, letal. E aí, esses dias, alguém falou assim para mim, não, Almeida, você tem que entender que às vezes não dá tempo, tem que matar logo. Eu falei, realmente, eu não falei que primeiro você tem que conversar, bater papo, nada disso. Eu estou dizendo que existe uma graduação e que se você puder seguir essa graduação, está perfeito. Nem sempre é claro, isto será possível. Vai ter momentos em que você precisará pular um nível, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, mas vai ter que fazer. Então, força é o momento em que eu vou usar alguma coisa compulsoriamente em alguém. E o nível de força é o que é que eu vou usar. E quando agora a gente vai definir o nome da matéria, que é o uso seletivo da força, a gente vai dizer o seguinte, é justamente a seleção adequada das opções que eu tenho para dar resposta àquele suspeito ou infrator que eu preciso controlar. Então, o uso seletivo da força consiste na seleção adequada de opções de força pelo vigilante, sempre em resposta ao nível de submissão do indivíduo suspeito ou infrator a ser controlado. É muito complicado, não é fácil, mas tem que ser feito. Como se treina isso? Dia após dia, né? Primeiro, questão cabeça, muito importante, muito importante. E depois, obviamente, técnicas, né, que nós vamos ver aqui na frente. Eu não sei se algum de vocês já leu alguma coisa desse cara aí chamado Maquiavel. O nome dele, Maquiavel, quando a gente fala Maquiavel, parece que é alguém mau, né? Alguém malévolo. Na verdade, não. Maquiavel era, sei lá se ele era um filósofo, sei lá o que exatamente ele era, né? Porque alguns definem ele como filósofo, outros dizem que ele era um autodidata. Bom, enfim. Num dos seus textos, Maquiavel, ele escreve o seguinte: tendo o príncipe a necessidade de saber usar bem a natureza do animal, deve escolher a raposa e o leão, pois a raposa não sabe se defender das armadilhas. Desculpa, pois o leão não sabe se defender das armadilhas, e a raposa não sabe se defender da força bruta dos lobos. Porém, é preciso ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para aterrorizar os lobos. Pode parecer um texto bobo, mas isso dá para levar para a vida da gente, sabe? Se você não sabe se defender das armadilhas do dia a dia, você está morto, né? Você está acabado. E no posto de vigilância tem muitas armadilhas. As pessoas muitas vezes vão até lá justamente para testar você, né? Isso é muito importante. Fala, Lincoln. Ô, professor, tanto esse texto aí quanto aquela questão que você falou mais cedo ali sobre tipo assim, o cara tá suscetível, né? Que hoje em dia parece que a pessoa tá muito fácil. O estupim já aconteceu Muito bem, Lincoln. Muito fácil. Muito bem. Muito sim, fácil. Tá. Uhum. Eu tenho um exemplo, esse dia eu trabalho com entregas aí, né? Esses tempos, tem que eu acho quase um mês. Eu fazia entrega na casa de uma moça, aí comecei a buzinar e tal, a moça não atendia. Liguei para a loja falou com a cliente, aí era a mãe dela que estava em casa, a mulher orientou, eu continuava buzinando ali até a moça sair. Isso, saiu a vizinha. Começou a reclamar e tal, começou a gritar ali, falar que eu estava perturbando os cachorros, não sei o quê. Aí eu só falei, não, eu estou fazendo meu trabalho. Falei dessa forma. Falei tranquilo ali com ela. Falei, não, na verdade, eu tô fazendo meu trabalho, você tinha que achar ruim. Isso tudo tá acontecendo porque o seu vizinho aqui pediu e pede as coisas e não vem receber, né? Aí nisso ela pegou uma mangueira e começou a me molhar. Pegou uma mangueira e me molhou. Pô, tava um solão, foi até bom o banho.
Só que na hora eu fiquei com muita raiva, porque eu tava com máquina, tava com dinheiro de loja e tal. Foi a primeira coisa que eu pensei, comecei a discutir com a mulher. Falei. A mulher ouviu tanta coisa, coitada. Aí depois, quando acalmou ali, eu fiquei pensativo. Eu falei, pô, velho, era pra eu ter me controlado um pouco mais, porque, tipo, muita coisa poderia acontecer, né? Tanto tipo assim, pô, vai que a mulher é, sei lá, às vezes parente de traficante aí, de qualquer coisa. A primeira coisa que vem na minha mente, né? O cara se envolver na coisa pior. Eu acho que acaba se encaixando nisso aí também na questão do dia a dia no posto, né? Da segurança. Vai acontecer muita coisa desse tipo, né? De pessoas que vêm tirar a paz do cara no trabalho. Parece que tem gente que acorda com a missão de incomodar, né, Lincoln? Parece É. que a pessoa está tão mal com a vida que tem isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, estava calor, pelo menos, né? Deu uma refrescada? Pô, tava torando de sol ali. O banho em si foi bom. Ei, Não tem jeito, depois mas ela você ligou lá sabe na uma loja. coisa? É, Oi? Você sabe uma coisa, Lincoln? Eu aprendi algumas coisas nessa vida, né? Eu era gerente de empresa de segurança e a gente instalava alarme nos clientes. E quando você vai instalar um sistema de alarme, você tem que testar o sistema de alarme. E aí a sirene toca várias vezes durante o dia, enquanto você está testando, para ver se o sensor está funcionando, etc, etc. Quem trabalha com alarme sabe disso. Hoje já existem outras formas, né? Mas naquela época tinha que ligar a sirene, não tinha jeito. Hoje tem uma série de outros recursos. E aí o cliente do lado, o vizinho do lado reclamava, pô, esse barulho, pô, esse barulho. Aí o que eu falei com meus técnicos? Gente, já sei o que eu vou fazer. Eu mandei fazer uns panfletinhos e quando eu ia 3 casas para cima e 3 casas para baixo, o técnico, antes de começar o serviço, ia lá, tocava a campainha, aí se alguém atendesse, ele vinha e entregava o panfleto para a pessoa, dizer, olha, eu sou da empresa tal, nós vamos instalar um sistema de alarme aqui no seu vizinho e provavelmente vamos lhe incomodar durante o dia de hoje, com o teste da sirene, etc., mas será somente hoje, vamos procurar fazer o mínimo possível, aquela conversa toda. E fazia isso em 3 casas para lá e 3 casas para cá. E já dizia o seguinte para ele, em razão desse incômodo, caso o senhor deseje também um sistema, nós vamos lhe dar, eu criei uma campanha de 10% de desconto para aquele cliente que quisesse daí instalar. Acabava que até ganhava um dinheirinho a mais, porque daí o cara se acabava se interessando, certo? E aí dava uma acalmada, porque eu tive vários casos como esse que você contou. Da pessoa se estressar de um jeito assim, ao meio-dia, com uma sirene que eu fazia pá, 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 e parava. É claro que se deixar uma sirene 10 horas tocando no ouvido de alguém, a pessoa, com razão, vai querer voar no teu pescoço. Mas hoje, eu tenho certeza que isso já não funcionaria mais, sabe? Certamente não funcionaria. Justamente por causa desse nível de estresse. Por outro lado, a gente sabe que também, muitas vezes, as pessoas se passam, né? Até numa resposta. Eu até brinquei com a Alda quando ela me contou a cena da mulher braba, tal, que aí eu disse assim, a Alda tem que virar para ela, dar um sorriso e dizer assim, bom dia para a senhora também. Aí ela vai ficar mais braba ainda, provavelmente, e virar as costas e ir embora. Hoje, talvez o virar as costas e ir embora seja uma solução mais apropriada, não para o vigilante, tá? Porque o vigilante não pode virar as costas, senão ele é capaz de ser agredido, mas virar as costas e ir embora pode ser uma solução também. Mas legal, é um exemplo interessante esse que você deu aí, é bem isso que acontece no dia a dia. Voltando aqui um pouquinho ao Maquiavel, então, eu achei interessante essa colocação dele, quando ele diz assim, olha, cuidado com as armadilhas do dia a dia, mas não esqueça que você precisa estar preparado também para ser leão, para enfrentar, se for o caso. Vocês talvez tenham ouvido, né, a famosa apelido, né, dos seguranças das boates antigamente, eu acho que hoje nem usa mais, mas chamava de leão de chácara. Alguém ouviu esse termo já, leão de chácara? Quem é que já ouviu esse termo? E pode me dizer de onde ele vem? Alguém conhece? Eu desconheço. Ninguém? Bom, deixa eu até ver uma coisinha aqui, só um pouquinho. Aqui.
Eu peguei aqui, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Eu peguei aqui uma imagem e coloquei, escrevi lá no Google, leão de chácara. E aí está o leão de chácara. Vocês devem ter observado já algumas chácaras antigamente, eles colocavam na frente dos portões, em cima do muro, assim, figuras como essa aí de leões, para proteger, para dizer que estava dando proteção. Essa analogia feita, então, a esse animal foi levada para a área da segurança quando haviam, então, as grandes casas noturnas, discotecas, casas de shows. Os anos 70, os anos 80 foram muito pródigos nisso, né? Na época das grandes discotecas. E, então, haviam os leões de chácara. Pessoas muito grandes, normalmente muito fortes, e que estavam ali para proteger a entrada. O negócio deles era não deixar ninguém entrar se não tivesse convite, só que, a hora que dava pancada, esses caras não queriam saber, eles iam para cima e detonavam. Eles não eram vigilantes, ninguém tinha curso de formação de vigilante, a maior parte deles, acredito que de fato era a polícia mesmo, e eram então os chamados leões de chácara, que ficavam na porta das boates para isso. E para ser leão de chácara, o cara tinha que ser burro e forte. Mas como assim burro e forte? Sim, burro para ficar ali e apanhar muito, muitas vezes acontecia isso, e forte para sempre que possível bater. Hoje não cabe mais a figura do leão de chácara, hoje precisa ser raposa, tem que ser esperto para não entrar numa briga. Vocês devem lembrar o que eu disse quando começou a matéria de defesa pessoal, eu falei, 3 coisinhas básicas são importantes. Não entre na briga, se tiver que entrar, acabe com ela rápido, e se o teu oponente for maior que você, em número maior, cai fora, vai pedir ajuda. Senão você não vai conseguir resolver o problema. Então, Maquiavel, nesse texto que ele escreveu, aí, eu acho que ele foi muito feliz quando ele fez essa comparação entre a raposa e o leão. Maquiavel. Quem tiver oportunidade, leia, tem alguns textos dele bem interessantes. Quando a gente vai pensar, então, em usar a força, quando faz ser necessário o uso da força, nós precisamos pensar em algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, com relação à necessidade, né, da aplicação dessa força. Como é que a gente vai medir isso? A primeira pergunta que tem que ser respondida é: o emprego da força é legal? E quando a gente fala de legal aqui, a gente não está falando legal de bacana, legal de bonito, a gente está falando de legal de lei. Você, vigilante, está legalmente amparado a usar a força? O que lhe dá esse direito? Você está em serviço, você está com a reciclagem em dia, você está com a sua identidade, está com sua CNV, você recebeu treinamento para o uso da arma de fogo ou da arma menos letal, seja o armamento que você estiver usando? Sim, tudo isso está ok. Então, você tem o direito de usar a força caso necessário. Não esqueça que tem que estar tecnicamente preparado. Então, a primeira pergunta que você vai ter que responder numa fração de segundos é: o emprego da força é legal? Sim, é legal. Ok, estou amparado. Mas não é só isso. Tem mais uma pergunta que eu preciso fazer. E qual seria essa pergunta? A aplicação da força é de fato necessária? Volta um slide. Caso Carrefour. Aqueles dois, eu vou chamar de aquelas 2 pessoas que agrediram o cliente da loja, eles pensaram nisso? Eles conseguiram responder positivamente essa pergunta ou não? Eles estavam dentro da lei? Eles tinham treinamento técnico? Não estavam dentro da lei, não tinham treinamento. Então, o emprego da força naquele momento não era legal e, portanto, não poderia ter sido realizado. A pergunta também que vocês podem me fazer, deixa eu já ir adiantando, né? Porque
A turma pergunta pouco, fala pouco, então já vou adiantando aqui. Almeida Mais, e se o cara resolvesse quebrar a loja? Se afasta, se protege e chama a polícia. Depredação do patrimônio. Pronto. Afastem as pessoas, deixa quebrar. Chama a polícia. Aí, se a polícia vier e detonar o cara, der com a cabeça do cara na parede, der 10 tiros no cara, problema da polícia. Só vou intervir se a ação deste sujeito fosse colocar em risco a vida de alguém. Aí sim. Mas se ele está quebrando o patrimônio, deixa quebrar. Seguro paga. Chama a polícia. A aplicação da força é necessária? E aí isto, então, vai responder às perguntas agora. Será que precisava aqueles dois voar no pescoço dele porque deu um empurrão? No vídeo que tem aí na nossa plataforma, mostra o que iniciou o conflito com os dois seguranças, né? Por que das agressões? Porque esse tal de João Alberto, a 3 passos da saída do supermercado, ele empurra um dos ditos seguranças aí. E, obviamente, daí começa a briga. Agora, se os dois, em vez de voar no pescoço dele, tivessem se afastado, 2 coisas poderiam acontecer. Ele sair e ficar xingando a mãe dos dois, e o pai dos dois, e a geração inteira dos dois, e aí tudo bem, deixa xingar. Eu não sei se eu falei para vocês, mas a partir do momento em que vocês recebem o certificado de formação de vigilante e a carteira nacional de vigilante, vocês ganham mais um presente, né? Que é uma mãe extra, que é essa mãe que você leva para o posto de serviço para ser xingada. Então, deixa xingar. Ah, seu filho disso, tá bom. Seu filho daquilo, tá bom. Pronto. Então, o máximo que poderia acontecer ali era isso. Ele sair, ficar xingando os dois, batendo boca, e de preferência sozinho, né? Porque quando um não revida o bate-boca, não tem bate-boca. Ou começar a quebrar as coisas. E se você começa a quebrar as coisas, chama o 190, deixa a polícia resolver. Então, ali, a aplicação da força, no meu modo de ver, por tudo que eu vi na mídia, por tudo que eu li nos relatórios que chegaram ao meu conhecimento, não havia necessidade de aplicar a força. E mesmo porque, a partir do momento em que aquele cidadão estava deitado, estava imobilizado, pronto, estava resolvido o assunto. Não precisava continuar a pressão, que foi o que aconteceu. Então, aqui 2 perguntas, nós temos 2 negativas, ou seja, já deu errado para aqueles 2, como a gente viu que de fato deu. A terceira, o nível de força utilizado é proporcional ao nível de resistência oferecida? Ali ficou evidente também que não, o cara já estava caído, já estava no chão, e o cara continuou apertando o pescoço dele. E aí depois, eu não sei a defesa de quem que foi, se foi de um dos 2 agressores ou foi do pessoal do supermercado, ele alega que a pessoa tinha problemas cardíacos e, na verdade, ele morreu numa parada cardiorrespiratória que não foi decorrente da asfixia recebida. Se os caras não tivessem voado no pescoço dele, ele não teria se exaltado, não teve, e aí pronto. Agora, se ele está ali discutindo e, de repente, do nada, ele desaba sozinho porque teve uma parada cardíaca, cardiorrespiratória, ou seja lá o que for, aí tudo bem. Mas não foi o caso. Então, o nível de força, nesse caso do Carrefour, ele foi desproporcional ao nível da resistência que estava sendo oferecida. E, portanto, mais uma vez, os 2 agressores erraram. E erraram feio. A 4ª pergunta. O uso da força é conveniente? Se o uso da força é conveniente ou não, eu sei que esta imagem aí hoje é bem conveniente, porque era o assunto, né, desses últimos dias, greve dos caminhoneiros, que acabou não acontecendo, né, me parece. Pelo menos eu não li nada a respeito. Esta imagem que aí está foi tirada pelo helicóptero da Polícia Militar aqui de Santa Catarina, num dos trevos próximos a Chapecó,
na época da greve lá dos caminhoneiros. Quem me deu essa imagem aí, quem me mandou essa imagem, foi um colega que trabalha, na época era o comandante do grupamento de choque, hoje batalhão de choque aqui do estado de Santa Catarina, e ele comandou a operação lá, então, para liberar essa confusão, né, esse trevo aí. Aí a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: imagine se a tropa de choque chega aí e começa a jogar gás-pimenta no meio desse povo aí. Vocês têm noção do que poderia acontecer nisso aí? Quantas mortes aconteceriam, né? Quantas famílias tem aí no meio, né, que efetivamente estavam ali por acaso, né? E caminhoneiros mesmo, trabalhadores que estavam reivindicando, se é certo ou é errado, não nos compete decidir isso aqui agora. O fato é, a força, nesse caso aí, seria conveniente? E aí, conversando com esse colega, logo depois desse ocorrido, eu perguntei, e aí, como é que estava o nível de tensão? Ele falou, altíssimo. Qualquer coisa que fosse feita de forma errada poderia explodir. Então, imaginem vocês numa situação de confronto, onde vocês precisariam efetivamente controlar, e que é uma coisa simples, assim, isso aqui é uma greve de caminhoneiros, uma coisa grandiosa, mas todos os anos, nós temos a greve dos motoristas de ônibus, né? Ou pelo menos uma situação de greve, isso é todo ano. Janeiro, aqui em Florianópolis, a gente já sabe, só pode esperar, que vai ter, pronto. E quem é que fica nas garagens, cuidando dos portões das garagens? Um vigilante. Então, você vai estar lá. Cara querendo esvaziar pneu de ônibus, botar fogo em pneu para não deixar o ônibus sair. Será que você vai puxar a tua arma e vai dar 2 tiros no motorista que está fazendo isso? Será que é conveniente? Ou é melhor chamar a polícia e dizer, polícia, tem uma pessoa aqui que está impedindo o ir e vir dos nossos ônibus. E a polícia é que vai lá resolver. A polícia vai chegar e vai tomar conta da situação. Então, quando a gente pergunta se o uso da força é conveniente, a gente quer uma resposta assim. É isso mesmo? Você vai usar aqui? É o local adequado? Nós falamos sobre o uso de espargidores, né, em locais fechados, e eu dei o exemplo do shopping. Imagine usar um espargidor de pimenta dentro do shopping. Você vai fechar o shopping por 2 ou 3 dias, né? Será que é conveniente, então? Ou será que uma arma de choque seria mais conveniente? Ou será que só o chamado da força policial seria mais conveniente? E aí, meus caros, é importante que vocês lembrem o seguinte: todas essas decisões, todas elas, estarão fundamentadas num plano de segurança. Hoje eu fiz uma auditoria num plano de segurança bancário, a pedido aqui da Polícia Federal, e uma das coisas que estava prevista nesta agência é o uso de espargidor de pimenta pelo vigilante. Eu não sei por que a empresa de segurança resolveu colocar que o vigilante dela ia usar o spray de pimenta. E aí, quando chegou o plano, eu li o plano, eu falei, opa, spray de pimenta? Aí eu questionei, né? Fiz lá meus apontamentos, esse procedimento de auditoria que a gente faz, né, para a Polícia Federal, a pedido do Ministério Público, sempre que chega para a gente, é eletrônico. Aí eu fiz meu parecer ali e tal, e questionei isso. Digo, escuta, vocês vão botar spray de pimenta mesmo? Será que vale? Será que é interessante? E com qual objetivo? Aí, para minha surpresa, ainda hoje foi respondido. Aí a empresa respondeu, não, é porque essa agência já tem histórico, porque é uma agência pagadora, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tem histórico de pessoas que chegam alteradas lá e querem brigar e etc. Então, eu falei, bom, então nesse caso, eu acho que talvez uma arma de energia conduzida fosse mais interessante, porque ela é dirigida contra aquela pessoa. Ou, quem sabe, se você acha que você quer, tudo bem, desde que seja gel, né, que deve ser contra uma pessoa. Porque imagina usar spray de pimenta, vai fechar a agência, né? E o problema talvez fique maior ainda. Então tem que tomar cuidado com a conveniência e sempre ajam de acordo com o que está previsto no plano de segurança. Sempre. É ele que vai nortear as suas ações. Usem o bom senso. Aí é complicado a beça, gente. Puta, não tem nenhuma máquina que eu conheça para medir bom senso.
Deveria ter, né? Assim como tem termômetro para medir temperatura, deviam inventar uma máquina para medir bom senso, para saber se o vigilante tem bom senso ou não tem bom senso. Alguém conhece uma máquina dessa? Né? Já viu em algum lugar? Não, né? Acredito que não. Então, o uso do bom senso é sempre muito saudável, mas não esqueçam de cumprir o que está no plano de segurança. Em resumo, então, os princípios essenciais para o uso da força são esses 4 aí. E isso aqui, de fato, é, eu não vou nem dizer importante, né? Eu vou dizer fundamental. Isto é fundamental para que você haja de acordo com o que está prescrito na legislação a respeito da atividade do vigilante. Fundamentem ações de vocês na legalidade, na necessidade, na proporcionalidade e na conveniência. Se fizerem isso, gente, vocês vão estar muito tranquilos. Vai começar o plantão de vocês, vocês vão trabalhar, vai encerrar, vai para casa, feliz da vida, contente, e segue a vida, segue o barco. Se um deles falhar, certamente você vai ter presença. Para fazer cumprir esses princípios, nós vamos utilizar 6 níveis de força. O primeiro deles, a presença física do vigilante. Já falamos sobre isso. Quando a gente fala de presença física, não precisa ser alguém gigante. O tamanho da Thalia assim já está bom, né? Já está bem bacana. Mas precisa ser alguém que, pela sua postura, pelo seu comportamento, efetivamente demonstre estar presente. É muito difícil. Hoje não mais, né? Porque eu não vou a banco, eu não me lembro exatamente quando foi a última vez que eu entrei numa agência bancária para pagar uma conta, para sacar ou para fazer alguma coisa. Eu não lembro. Vou bastante, a agência bancária é trabalho, né? Mas para isso não. Mas na época que tinha que enfrentar a fila e tal, eu ficava olhando o vigilante trabalhar. E várias vezes, gente, eu percebi o vigilante conferindo extrato. Ele tira seu extrato e fica ali conferindo o seu extrato, a folhinha do extrato. E a agência lotada, e o cara conferindo extrato. Encostado, vendo vídeo no celular. E não preciso eu dizer. Vai na internet e procura vigilante assistindo o vídeo na porta do banco. Tem um monte. Porque nem para lembrar que tudo numa agência bancária é gravado, o cidadão serviu, né? Ficou vendo o vídeo embaixo da câmera do CFTV. Aí depois foi mandado embora por justa causa, foi para a justiça, perdeu na justiça, e na segunda instância o juiz ainda determinou que as custas do advogado seriam dele. Coisa inédita, nunca tinha acontecido isso, e aconteceu faz 2 anos. 3 anos. Estamos em 2026, né? Foi em 2023. Quando falamos de presença física, então é tudo, né? É o conjunto da obra. É apresentação pessoal, é uniforme, é equipamento bem colocado, é postura, é forma como caminha, é o posicionamento dentro da agência. Tudo isso faz parte, então, desse primeiro nível, a presença física. Se um vagabundo vai... É isso aí, Rafael. É verdade. O pessoal gosta também de uma sacanagem que não é fácil. Então, tudo isso aí vai fazer com que o vagabundo que tem a intenção de assaltar uma agência bancária, por exemplo, ele pense 2 vezes. O assaltante de banco, ele não está passando na frente da agência e vira para o coleguinha dele e diz: o que você está fazendo? Não tem nada para fazer, não? Não, tem. Vamos assaltar esse banco aí, então. Não é assim que funciona, né? Ele planeja. Por pior que seja o planejamento, ele faz planejamento. E aí, ele vai à agência e fica observando o vigilante. Se ele percebe que o vigilante é um mocorongo, né? O famoso mocorongo, aquele que não dá bola para nada, ele falou assim: é essa mesmo.
Agora, se é um cara que está atento, cada hora ele está num lado da porta, cada hora ele está posicionado na agência, há uma troca de posições entre os vigilantes, através de um olhar, eles já sabem que está na hora de trocar, pronto, está resolvido o assunto. Esse cara vai procurar outra agência. E você já cumpriu o teu papel. Evitou um assalto e não teve que se envolver com problemas. Então, presença física, não esqueçam disso. O segundo nível é a verbalização. É bem provável que vocês tenham visto essa atriz aí, trabalhando no filme Loucademia de Polícia, na versão 1. Esta cena aí é da versão 1 do filme. Ela está dando um comando de voz para um cara que é muito maior que ela. E ela é bem pequenininha. Ela tem uma vozinha fininha. E, nesse momento, ela se torna uma gigante. Por quê? Porque ela conseguiu externar a ordem que ela queria através da verbalização. Então, a forma como a gente fala com as pessoas, uma forma firme, segura, sem gritar, não precisa. Lembrem que se a pessoa é surda, não vai resolver você gritar com ela, ela vai continuar sem te ouvir. Lembre que se a pessoa é eslovaca e não tem a mínima ideia do que seja uma palavra em português, não adianta você gritar com ela, que ela vai continuar sem te entender. Eu lembrei de uma cena agora, em Canasvieiras. O meu sogro, quando ele era vivo, ele morreu muito cedo, meu sogro, mas quando ele era vivo, ele sempre ficava com a gente aqui na época de verão, e gostava muito de Canasvieiras. Ele era um rato de praia e gostava muito de fila. Onde tinha uma fila, ele gostava de colocar gente para ficar na fila. Ele não ficava, mas ele colocava gente para ficar na fila, né, para comprar pastel e tal, ele que mandava. Aí fomos a Canasvieiras passear, e aí uma loja lá de roupas, ele comprando umas roupas, tal, e aí chegou uma argentina, uma senhora argentina, e perguntou alguma coisa para a vendedora. E a vendedora começou a falar um portunhol, um portunhol com aquela argentina, misturando espanhol com português, com sabe Deus que língua, e ela falava muito alto, muito alto. E aquilo começou a me incomodar, e incomodar as pessoas que estavam em volta também. E a argentina não entendia nada, e ela, cada vez que ela tentava explicar, ela gritava mais, até o momento que eu falei, não, vou ter que interferir, não é possível. E, gente, eu não falo nada de espanhol, nada. Sabe? A gente pensa que fala, mas eu não falo nada de espanhol. Aí eu cheguei perto da moça e falei, assim, dá um minuto. Ela me olhou assim, assustada, né? Por que eu interrompi a conversa? Eu falei, olha, só uma observação, a senhora que está aí, ela está falando contigo espanhol. Talvez ela não fale português, e ela te ouve bem, você não precisa gritar com ela. Minha sugestão é fale baixo, só que fale devagar, que aí você falando devagar, ela vai te entender. Eles entendem o português quando a gente fala devagar. Ela me olhou, e voltou a conversar com a senhora lá, e realmente daí elas se entenderam. Então, às vezes, é isso que precisa, é você se adaptar à forma de entendimento da outra pessoa. O que não é uma coisa muito fácil. Principalmente no momento de estresse, no momento de tensão. A gente tem a tendência, né, a achar que a gente, levantando a voz, a gente vai ganhar a parada. Não é jogo de truco, né? No jogo de truco, ganha quem está mais alto, né? Quem assusta mais. Então, verbalização é a forma como você coloca as palavras. E, para isso, tem uma regrinha também. Técnica. Você tem que saber o que você vai falar. Por que eu não posso entrar? Porque eu não quero. Pronto. Se você disse porque eu não quero, meu Deus do céu, aí você está ferrado. Então, você não vai entrar porque existe uma norma interna que proíbe as pessoas entrarem usando bermudas. Pronto, você já disse que é uma norma interna e qual é o motivo pelo qual ele não pode entrar. Está resolvido. Falou isso devagar, pausadamente, num tom de voz que ele entende. Se vai resolver ou não, não sei. Mas talvez resolva. Talvez resolva.
O terceiro nível é o nível de amanhã, né? Controle de contatos e controle de mãos livres. É aquela técnica de defesa pessoal. Eu não vou me estender muito neste assunto, porque tem que treinar. Não há outra forma de fazer isso. Tem que ir para o tatame treinar. Tem que ir para o tatame treinar. Tem algumas pessoas várias, na verdade, que eu admiro bastante. Um deles é o nosso instrutor aqui de armamento e tiro, que atua aí nos cursos de formação presencial, que é o Christopher. O Christopher é um sargento da Polícia Militar, competidor de tiro, atirador, entusiasta de armas. Esse cara treina muito. Ele treina muito, 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 muito. Eu acho que ele treina todo dia. Ele treina no tatame, ele treina na pista, ele treina tiro, ele treina físico. E aí ele, obviamente, encontrou uma parceira para isso, que é a Tati, que é a esposa dele, que também é PM, e aí eles formam uma grande dupla, né? E por que ele faz isso? Certamente porque ele sabe o risco que corre. Sendo operações de choque, ele sabe o risco que ele corre. Então, por isso ele treina. Ah, mas eu não quero ser operação de choque. Tá bom. Mas, às vezes, você fazendo errado, como aqueles dois fizeram no Carrefour, você vai parar na cadeia. Nem é questão de salvar sua própria vida, mas é a sua própria liberdade. Então, cuidado quando vocês forem usar técnicas de controle, técnicas de imobilização, técnicas de condução, para não se excederem. Tem que saber o limite. Tem que saber o limite. Sugestão, treinem. Níveis de força progressiva ainda, o nível 4 agora, técnicas de submissão. Nesse nível agora chega o uso dos sprays, por exemplo. Começa a aparecer, então, aí as armas menos letais. Podemos utilizar os sprays que a gente já viu, podemos utilizar os bastões, podemos utilizar até mesmo arma de choque. Tanto nesse nível quanto no 5. O 5 ele é um pouco mais agressivo. Se eu não tiver uma arma de choque, se eu não tiver um spray de pimenta, eu posso usar minha arma de fogo, desde que seja com intenção menos letal. E aí é bem complicado, né? Não é fácil. Vocês perceberam que a simples menção, o simples fato de eu colocar um alvo novo no dia do tiro, zeradinho, e 10 munições na frente de vocês, já mudou a característica do tiro de cada um. Mudou. Aquele que estava agrupando deu uma espalhada, aquele que estava tirando para baixo tirou para cima. Teve umas moças ali, que eu não vou dizer, a Fabiane estava apavorada, não sabia o que ia acontecer. A simples menção. E aquele sujeito que estava no alvo não atira na gente, não corre, não tinha uma arma de fogo, era tudo brincadeira, né? Então, imagina uma situação real. Será que você vai conseguir acertar a coxa da pessoa? Então, não é fácil esse nível 5 aí. O uso da arma de fogo nesse nível, com a intenção menos letal, é totalmente adequada. Porém, só muito treinamento. Treinar defesa pessoal é uma questão apenas de tempo, de dedicação de tempo, porque você consegue fazer isso gratuitamente. Tem muita coisa gratuita. Vocês vão ser vigilantes, estarão vinculados aí ao sistema S, poderão ir, por exemplo, no SESC, e o SESC tem aulas de defesa pessoal, de graça. E assim como outras instituições diversas aí. Já o tiro, não, né? O tiro você tem que ou ir para uma escola, voltar para o refúgio, ir para uma outra escola de formação para fazer o tiro complementar, e isso custa dinheiro, claro, munição tem preço, hora do instrutor tem preço, ou você vai ter que se filiar a um clube de tiro, e isso também tem preço, né? Porque vai ter afiliação, vai ter que gastar dinheiro com munição, etc. Já
que você resolveu ser vigilante, eu sugiro que você resolva isso nas fases anteriores, onde é mais fácil o preparo técnico. A presença física é mais fácil, a verbalização é mais fácil. As técnicas de controle de contato, como eu disse, tem muito curso de defesa pessoal que você pode fazer gratuitamente. Do 4 para frente já começa a complicar. Quando a gente chega no último nível, é o 6º, e esse daí não tem jeito. Força letal. E aí, quando nada mais deu certo, cumpra-se, né? Tem que ser para resolver o problema. Nesse nível, o que é importante? Primeiro, ter, com o uso dos meios necessários, alguém repelir a ameaça iminente ou em vias de acontecer, legítimo será o procedimento e afastado estará o dever de indenizar. Legítima defesa. Primeira coisa. Se vai usar força letal em legítima defesa própria ou de terceiros, conforme prescreve a legislação atual. Segundo, não necessariamente você vai ter que ter passado por todos os níveis, porque você está lá muito bem postado na agência bancária, uma excelente apresentação pessoal, atento, pronto, fazendo o teu trabalho, quando de repente aparece um sujeito lá no autoatendimento com um fuzil apontado para você. Você vai dizer para o cara, espera um pouquinho, cara, nós precisamos conversar primeiro, verbalização, nível 2, depois eu vou tentar te imobilizar, nível 3, depois eu vou te jogar uma pimentinha, dar uma temperada, nível 4, aí depois o nível 5, vou te dar um tiro no joelho, aí se nada der certo, aí sim, eu estou dando um tiro na cabeça. Vai dar tempo para isso? Então, muitas vezes você sai do nível 0 direto para o 6. Vai ter que fazer isso. E aí, de novo, preparo técnico profissional. Eu não conheço nenhum vigilante hoje. Eu conhecia 2 vigilantes que frequentemente iam à escola treinar saque. 2 moças que trabalhavam na Caixa Econômica, não sei se trabalham lá ainda, não apareceram mais, e trabalhavam na empresa Ondrepisbe. Elas iam lá na empresa, pegavam o seu equipamento, o seu cinto, o seu coldre lá, pediam lá para a empresa, e traziam para treinar aqui no stand. Sabe o que eles treinavam? Saque. Muitas vezes não davam nenhum tiro, só para treinar saque, para sacar a arma. E aí, obviamente, vinham, traziam equipamento, a gente cedia um revólver e elas ficavam ali dentro do stand, fazendo treinamento de saque. Não sei o que aconteceu com elas, não apareceram mais. Não conheço mais nenhum que faça isso. Conheço uma meia dúzia de vigilantes que são filiados aqui ao clube e que praticam tiro eventualmente também. Vêm porque são filiados, aí tem obrigatoriamente que ter uma habitualidade, não por regra do clube, mas por regra do Exército e da Polícia Federal, agora da Polícia Federal, né? Mas fora isso, gente, o vigilante treina muito pouco para estar preparado para esse nível 6. Então, a minha sugestão para vocês é não deixe chegar nesse nível, tá? Porque pode ser um risco muito grande. Quando a gente está falando desse nível, nós estamos falando de uma outra coisa que é isso aí, ó, esse triângulo da força letal. E esse triângulo é composto por, olha a redundância, né? Por 3 aspectos, óbvio, se é um triângulo, né, Almeida? Então, habilidade, oportunidade e perigo. Então, quando a gente fala de triângulo da força letal, oportunidade, habilidade e perigo. A primeira face desse triângulo é a habilidade. É a capacidade do suspeito causar dano ao vigilante. Esse cara tem uma faca, esse cara tem uma arma, esse cara é muito forte, esse cara é campeão de MMA. Será que a gente, eu não sei, talvez algum de vocês tenha essa capacidade, eu, nem de longe, teria condições de aguentar
10 segundos, sei lá, 5 segundos, para mim 5 segundos já era bastante tempo, dentro de um octódromo, como é que é octódromo, sei lá, como é que chama aquele negócio lá, aquele ringue esquisito lá. Esse mesmo, isso, boa. Será que 5 segundos eu aguentaria? Não, acho que não. Só acho que o cara demorasse 5 segundos para dar o primeiro golpe. Mas se ele der no primeiro segundo, pronto, para mim acaba no primeiro segundo. Então, essa é a habilidade dele. Então, quando a gente fala de habilidade do agressor, não necessariamente apenas uma arma de fogo, mas uma arma branca e a própria capacidade dele, física, muscular, técnica, etc. Então, essa primeira face desse triângulo é isso. É a habilidade que o suspeito tem de causar dano ao vigilante. A segunda face é a oportunidade, que é o potencial desse suspeito em usar a sua habilidade para ferir ou matar para matar ou ferir gravemente o vigilante. Exemplo, um suspeito com uma faca que esteja de um lado da beira-mar. Vamos imaginar a Avenida Beira-Mar, ou a Avenida Beira-Rio, lá em Blumenau, ou uma avenida larga na cidade de vocês. Será que ele tem habilidade suficiente para agredir uma pessoa que está do outro lado da rua com uma faca? Acho que não, né? Ele precisa chegar perto, né? A menos que ele seja um atirador de facas, né? Mas ele tem que chegar perto, então ele não tem oportunidade. Já uma pessoa com arma de fogo, com um revólver, que esteja a 10 metros de uma pessoa, ele tem habilidade para isso. Agora, se ele estiver a 300 metros, provavelmente ele não vai acertar. Então, primeiro lado, primeira face do triângulo, habilidade. A segunda, a oportunidade. E a terceira, agora sim, o perigo. É quando junta as duas primeiras, junta a habilidade que essa pessoa tem com a oportunidade que você deu a ela, ou que ela encontrou. E aí vem o perigo. É a soma, então, da habilidade e da oportunidade. Vamos pensar um pouquinho aqui e dizer o seguinte, tá, mas, Almeida, o que eu consigo eliminar daqui que possa ajudar a evitar o perigo? Será que eu consigo eliminar isso aqui do meu suspeito, a habilidade dele? A habilidade ele já tem, né? Ele já está com a faca, ele já está com o revólver, ele já tem a técnica, ele já é um lutador de MMA. Então, vai ser bem difícil eu eliminar isso dele. Por outro lado, a oportunidade, na maioria das vezes, quem dá ao suspeito é o próprio vigilante. Ou porque ele está desatento, ou porque ele está posicionado errado, ou porque ele deixa que o suspeito se aproxime dele, ou porque, efetivamente, ele não tem técnica alguma. Então, oportunidade. Consigo eliminar? Sim. Então, o que eu vou tentar eliminar do meu suspeito, na verdade, é isso aqui, ó, a oportunidade. Se eu tirar dele a oportunidade, ele não vai conseguir me colocar em perigo. Portanto, eu vou agir primeiro. Eu ajo primeiro, aí eu pego ele de surpresa. É assim que funciona essa técnica que nós vamos utilizar no nosso dia a dia para evitar possíveis agressões e, obviamente, situações chamadas perigosas. Então, o perigo, na verdade, nada mais é do que a concretização da habilidade do meu oponente com a oportunidade que eu dei a ele de usar esta habilidade. Eu não sei se é porque, felizmente, poucas são as ocorrências nos postos de serviço, os vigilantes eles acabam entrando num estado assim de baixa guarda, né? Eles ficam mais tranquilos. Porém,
Em razão disso, quando acontece uma situação, ela é trágica, o vigilante não está pronto para responder. Salvo se houve uma falha do agressor. Isso não sou eu que estou dizendo, não vai uma crítica pessoal aqui ao vigilante, mas é estatística. Lembro do Anuário Brasileiro de Segurança que eu citei a vocês, que a cópia está aí no nosso ambiente. Se você olhar ali, você vai ver a quantidade de vezes que não deu certo, não só na segurança privada, né? E os números que estão no anuário, eles são relativos à segurança pública. Não deu certo porque o bandido não conseguiu o seu intento, por incompetência dele. Não porque houve uma ação do vigilante ou do polícia. Ainda bem, né? Ainda bem que muitas vezes não dá certo. Se você tiver isso aqui em mente, lembrar dos 6 níveis de força, lembrar das 4 perguntas ali, né? Que a gente tem que colocar para fundamentar uma ação, a tua carreira na vigilância ela está garantida, sem dúvida alguma. E não só na vigilância, mas em qualquer local, né, da segurança pública. Eu sei que muitos de vocês talvez tenham chegado até aqui por conta da segurança pública, por algum motivo, ou pretendem seguir uma carreira pública. Eu vi que a PM abriu concurso... Ah, não, mas é para professor, né? Pra temporários da polícia, mas é para professor, não é para policial de rua. E se você vai seguir uma carreira pública na área da segurança pública, está aí. É isso que você vai ter que ter também. Não dá para acreditar que o bandido sempre erra, porque às vezes, e quase sempre, ele tem sorte e acerta. Há algum tempo, aqui na Avenida das Torres, no bairro de São José, 2 meliantes empreendendo fuga de uma guarnição da Polícia Militar. O cidadão meliante que estava na garupa da moto, com um revólver 38, cano de 2 polegadas. Gente, um revólver 38, cano de 2 polegadas, tamanho de cano, esse é a metade do cano que vocês já tiraram. Então, imagina o tamanhozinho do cano. Se vira... Ele não chegou nem a virar o corpo, ele ficou lateral assim da moto, jogou o braço para trás, puxou o gatilho 2 vezes. A primeira, ele acertou entre os 2 polícias, no vidro do carro entre os 2 polícias. E a segunda, ele acertou exatamente no policial que estava dirigindo. E acertou a cabeça daquele policial, que estava de colete, mas ele acertou a cabeça daquele policial, que morreu no local. Então, você veja que a habilidade desse povo, ela tem uma força estranha, né? Deve ser uma força maligna ali que orienta, né? A gente treina, né, Fábio? E não consegue acertar a bolinha preta e o cara se vira de qualquer jeito, puxa o gatilho. Ah, você acertou uma, né, Fábio? Isso, boa. E ele acerta. É perigoso. Gente, é perigoso. Então, estejam preparados. A minha sugestão é que estejam preparados. Além disso que nós falamos, né, com relação aos níveis de força, com relação à legalidade, proporcionalidade, do uso da força e ao triângulo aqui da força letal, vou colocar alguns conceitos aqui que faltaram ser colocados lá na nossa aula com relação a equipamentos menos letais. É um campo muito interessante, sem dúvida alguma. Aqueles de vocês que, porventura, desejarem seguir nesta profissão, a minha sugestão é que façam o curso de extensão para poderem estar prontos para a utilização desses equipamentos. A tendência, em razão de tudo que vocês ouviram, de novo, né, estou sendo redundante em direitos humanos hoje, porque tem tudo a ver com essa matéria, tudo aquilo que vocês ouviram na matéria de direitos humanos, a tendência é que cada vez menos armas de fogo estejam sendo utilizadas na segurança pública e privada. É uma tendência. Se vocês acompanham os noticiários aí, vocês viram que alguns estados americanos
já começam a repensar sobre o porte de arma para o cidadão, que sempre foi uma tradição americana. Muito mais do que a questão de segurança pública, era tradição, né? Você vai ao Texas, por exemplo, as pessoas andam armadas ostensivamente na rua, com revólveres muito bonitos, revólver mesmo, porque é histórico, porque é cultural. Mas já há uma mobilização para que seja restrito, então, esse porte de arma de fogo. E, com isso, a tendência é que sejam utilizadas armas menos letais. A minha sugestão a vocês, então, é que, se forem continuar nessa profissão, trabalha como vigilante e, quando possível, faz um curso de armas menos letais. Estejam prontos para isso. Uma outra questão é a questão da arma de energia conduzida, né, que faltou eu colocar alguns detalhes importantes a respeito dela. Aqui uma Spark e uma Taser, a Spark é lá do direito aqui, né, para vocês lá do esquerdo aí. Essa é a Spark, é a arma da Condor, é uma arma nacional, então. E a outra, a Taser. Então, aí uma Taser americana, ambas com o mesmo princípio, né? Que é a utilização de dardos para o disparo. Aí estão, então, os dardos, quando lançados. Eu mostrei a vocês os cartuchos lá, tanto da Spark quanto da Taser. Então, o cartucho aqui sendo disparado, aqui as portinhas do cartucho, e aqui os dois dardos. Vocês devem estar lembrados, acredito eu, e assim espero que estejam, afinal não faz tanto tempo assim, que eu falei para vocês que um dos dardos, ele sai paralelo ao chão, ele sai em linha reta, e o segundo sai com um ângulo de ataque, justamente para aumentar isso aqui, ó, para aumentar a área em que os dois dardos vão atingir a pessoa, e com isso causar essa confusão elétrica no corpo um pouco maior. Tá? Então, ambas as armas são eficientes, ambas as armas são autorizadas para a segurança privada, e é uma pena ainda que o custo seja elevado. Se fosse um custo um pouco mais baixo, acho que hoje muitas empresas adotariam isso daí como princípio. Ok? Com relação a isso que estamos falando, alguma dúvida? Lembram lá da nossa primeira slide, quando eu coloquei lá a manchete, lá, Carrefour paga 120 milhões, o que aconteceu, etc. Então, quando a gente pensa nisso, será que agora vocês conseguem responder essa pergunta? O que faltou efetivamente naquele caso, né? Então, faltou eles pensarem em tudo isso que a gente colocou. O uso da força é legal, o uso da força é proporcional, o uso da força é conveniente, eu estou amparado, eu tenho a técnica necessária. Faltou usar seletivamente, né, regular a força. Então, na minha modesta opinião, o que faltou para aquilo lá dar certo, e o que falta na maioria dos casos, é atitude e preparo. E é simples assim, atitude e preparo. Preparo você ganha estudando. Atitude, usando o teu estudo e colocando em prática. É isso que eu espero que efetivamente vocês façam nos postos de serviço ao longo da carreira de vocês. Ok? Vou colocar aqui um vídeo que vai resumir essa nossa conversa de hoje. Esse vídeo já está... deixa eu perguntar uma coisa. Hoje, depois que eu passei batido numa mensagem ali, vi que não houve mais comentário, alguém colocou que a matéria do rádio não estava encontrando. Acho que foi você, né, Sérgio? Algum não conseguiu encontrar a matéria, é isso mesmo? Foi o vídeo da aula ontem, professor. Eu não consegui achar na plataforma. Ele está lá. O
O vídeo que você está dizendo... Deixa eu ver qual deles que está aqui. Eu vou ter que compartilhar aqui só um pouquinho. Eu já aproveito e já vou rodar o outro vídeo daqui. Deixa eu só ele carregar aqui. Ó, os vídeos estão aí, ó. Rádio comunicação para vigilantes. Aquele outro do elo invisível, ondas eletromagnéticas. Eu acho que ele tá falando da gravação da aula de ontem. Eu assisti pela parte da tarde. Ah, ok. Mas está lá na plataforma, tá? Ela foi atualizada, inclusive a gravação da aula tá tudo atualizado lá. Muito bem, deixa eu pegar aqui, então. Esse aqui é o que que eu vou compartilhar agora. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é simplesmente a espinha dorsal da atuação de todo profissional de segurança, o uso seletivo da força. Entender esses princípios, sabe, não é só uma obrigação, é o que de fato separa um profissional de verdade de alguém que age por impulso. Para a gente organizar as ideias, nosso bate-papo vai seguir 5 etapas. Primeiro, os fundamentos, a base de tudo. Depois, vamos subir degrau por degrau nos níveis de força. Aí, a gente entra nos equipamentos comparando químicos e elétricos. Na sequência, vamos entender como eles realmente agem no corpo. E para fechar com chave de ouro, as regras sobre o uso legal e responsável que ninguém pode esquecer. Tudo pronto? Então vamos lá. Então, começando pelo começo. Antes de qualquer movimento, de qualquer ação física, existe uma base, uma fundação que tem que ser sólida. É a base legal e ética. Sem ela, qualquer coisa que se faça em campo pode e vai ser questionada. Mas afinal, o que é esse tal de uso seletivo da força? A definição é bem direta. É a seleção adequada de opções. A palavra-chave aqui é adequada. A ideia não é reagir no calor do momento, mas sim responder de forma pensada, de forma proporcional à resistência que a pessoa está oferecendo. É como um controle de volume, não um botão de liga e desliga. E onde que a gente encontra o respaldo para isso? Bom, aqui estão os pilares que sustentam a nossa atuação. Aqui no Brasil, o nosso porto seguro é o artigo 23 do Código Penal. Mas não para por aí, não. A nossa prática também segue padrões internacionais, como as resoluções da ONU, que criam um código de conduta mundial sobre o uso da força. Antes de qualquer atitude, a primeira pergunta que tem que piscar na mente de todo vigilante em uma fração de segundo é essa: o que eu vou fazer agora? Tem amparo na lei? O meu treinamento, a minha formação, me dão autoridade para agir dessa forma neste exato momento? Ok, respondeu a primeira. Vem a segunda, sobre a necessidade. Será que eu já tentei de tudo? A conversa já não funciona mais. Existe alguma outra forma menos drástica de resolver isso? A força, gente, tem que ser sempre o último recurso, nunca, jamais, o primeiro. E para fechar essa trinca de perguntas, vem a da proporcionalidade. O nível de força que eu estou pensando em usar é compatível com a ameaça ou a resistência que eu estou enfrentando? Porque usar força a mais não é só um erro técnico, é um abuso com consequências muito, muito sérias. Beleza, já entendemos a base teórica, os porquês. Agora vamos ver como é que isso se aplica na prática, no dia a dia. A gente entra agora no modelo que guia a nossa decisão em campo. Olha só que interessante esse gráfico. Ele praticamente desenha o que a gente está conversando. De um lado, a gente tem o comportamento do indivíduo, que pode desde colaborar tranquilamente até partir para uma agressão fatal. Do outro lado, a gente tem a resposta adequada do vigilante. A seta no meio mostra exatamente isso. A ameaça sobe, o nível da força sobe junto, mas sempre na mesma proporção. E quais são esses níveis? Bom, tudo começa com a sua simples presença no local. O uniforme, a postura, isso já é um nível de força. Depois, a verbalização, a conversa. Se a coisa escala, a gente passa para o controle de contato, técnicas de submissão e só então as táticas não letais. E lá no topo, como último recurso mesmo, quando a vida está em risco, é que se considera a força letal. E este ponto aqui é absolutamente crucial. A verbalização não é só o segundo degrau dessa escada. Na verdade, ela está presente em todos os outros. A sua capacidade de negociar, de persuadir, de acalmar os ânimos, essa é a ferramenta mais poderosa e é a que você mais vai usar. A força bruta é para quando todo o resto falhou. Certo. Já temos o modelo de como agir. Agora vamos falar sobre as ferramentas. Nessa parte, vamos entender as duas grandes categorias de equipamentos não letais que um vigilante treinado e certificado pode ter em mãos. Essa tabela é um resumo fantástico que coloca cada coisa no seu lugar.
De um lado, os agentes químicos que causam irritação, dor, desconforto. Do outro, o eletrochoque, que age direto no sistema nervoso. Repara bem na diferença de alcance e principalmente no que acontece depois do uso. Um precisa de descontaminação, o outro tem uma recuperação quase que instantânea. E essa imagem aqui ajuda a gente a visualizar tudo isso. Dá para ver o spray com alcance curtinho, causando o que a gente chama de apenas dor. A arma de choque de contato, a stun gun, também focada na dor. E o taser, que tem um alcance maior e causa incapacitação de verdade. E a diferença entre dor e incapacitação é o que a gente vai ver agora. Chegamos na nossa quarta parte. Agora a gente vai um pouco mais fundo para entender a ciência por trás do equipamento. Porque saber a diferença entre causar dor e provocar uma incapacitação neuromuscular é o que separa o uso correto e eficaz de um erro perigoso. Então, aqui está o pulo do gato. A arma de choque de contato, a stun gun, precisa encostar na pessoa, e o efeito dela é baseado na dor. Se o indivíduo aguenta muita dor ou está sob efeito de drogas, a eficácia dela cai muito. Já o taser, que dispara eletrodos, age à distância e provoca o que a gente chama de interrupção elétrica intramuscular ou IEM. Ele basicamente desliga o controle que a pessoa tem sobre os próprios músculos. É uma incapacitação real, que não depende se a pessoa sente dor ou não. E agora a gente chega na última parte, e sem exagero é a mais importante de todas, porque não adianta nada ter a melhor técnica, o melhor equipamento se a gente não seguir as regras do jogo, e são regras inegociáveis. Regra número 1, e não tem discussão, é preto no branco. Para poder usar qualquer um desses equipamentos não letais, o vigilante precisa ter o certificado do Curso de Extensão em Equipamentos Não Letais I, o CNLI. Não existe mais, não existe exceção. Sem esse certificado, o uso é ilegal. Simples assim. A segunda regra é tão séria quanto a primeira e fala da origem do equipamento. O vigilante não pode comprar um por conta própria e sair usando. O equipamento tem que ser da empresa de segurança para a qual ele trabalha. E mais importante ainda, tem que ser um modelo autorizado e registrado pela Polícia Federal. E a terceira regra é um alerta final e muito sério. Usar a força de forma errada, ilegal ou desproporcional não é só uma falha, não é uma infração leve. É crime. O profissional vai responder criminalmente por isso, podendo ser enquadrado por lesão corporal, abuso de autoridade, entre outros. E isso destrói uma carreira e uma vida. E para a gente encerrar, eu deixo essa reflexão no ar. Em toda situação de crise, em cada momento de estresse que aparecer na sua carreira, o que vai te guiar? Vai ser o impulso, a reação de momento, ou vai ser a técnica que você aprendeu, aplicada de forma controlada e profissional? A resposta para essa pergunta é o que define quem é o verdadeiro profissional de segurança. Muito bem, muito bem. Este, então, é o resumo do que nós falamos até agora. Quero mostrar a vocês aqui uma situação de disparo de um dardo de uma arma X26, é uma taser, e acho que até comentei com vocês isso na aula, né, que nós somos habilitados ali para formar operadores taser. Esse curso aconteceu há algum tempo no refúgio. Aqui onde hoje funciona, essa sala é onde hoje funciona aqui o alojamento o alojamento masculino. Bom, o que vai acontecer aqui? Vocês vão observar que aqui tem uma arma, né, na mão de um dos instrutores. Aqui nós temos o nosso voluntário, que é um aluno, e aqui os colegas de turma, esses que estão aí com a camisa de operador taser, aí são os colegas de turma. Observem que tudo é feito dentro de condições de segurança, com tatame, para evitar que a pessoa se machuque, etc. Deixa eu rodar aqui para a gente ver o que vai acontecer. Depois eu faço os comentários. Está travado, né? Travou? Travado. Ué. Por quê? O áudio saiu ou não? Só no começo. Aí parou. Tá, deixa eu ver. Parou.
Taser. Tá tranquilo. Eu segui isso, fica tranquilo. O Fernando vai fazer a retirada, então, do primeiro. Vai lá, primeira coisa. Ó. Tirei. Rebentou. Beleza? Aqui, ó. Vou colocar as duas mãos formando um L com a sonda aqui no meio. Para quem é isso? Se eu simplesmente puxar aqui, a pele vai vir junto, vai ser mais difícil. Então eu seguro para aguentar a resistência da pele. Ó. Botei as mãos. Vou pegar os 2 dedos e pinça aqui com força, vontade. Vocês notam que a sonda está para lá. E é para lá que eu tenho que puxar, para evitar dela fazer algum trabalho diferente. Então, ó, peguei a sonda bem, uma com um cara só. Tirou. Fazer o quê? Conferir, está íntegro. Todos, me perdoem, fui eu que fiz uma burrada aqui. Só um pouquinho, deixa eu voltar ali. Me perdoe. Cliquei onde não devia. Só um minuto. Muito bem. Lembra que eu falei do taser? Isso que ele fala é obrigação, é obrigatório falar quando a arma é taser. Isso não acontece quando é Spark, tá? É só taser que exige isso. Deixa eu fazer um outro comentário aqui. Vocês percebem que o colega aqui, quando ele é atingido pelos dardos, a perna dele automaticamente levanta. É uma reação que não é dele, ele não levantou porque ele quis levantar. É porque, como o choque elétrico faz uma confusão no sistema nervoso da pessoa, uma das reações dele foi essa, a de contrair e levantar a perna. Lembra que eu falei que fica 5 segundos funcionando e desliga? Então, foi isso que aconteceu. O Wallace, que é o instrutor ali que disparou a arma, atingiu as costas do aluno, ele ficou 5 segundos sob efeito de choque e, de repente, ele relaxa. Tanto é que a perna cai. Pronto, a arma desligou. Aí o outro instrutor, que é o Fernando André, ele vai ali e retira, ele arrebenta os fios, ou seja, a partir daí, a arma deixa de funcionar pelos dardos e só funcionaria se fosse encostada na pessoa novamente. E aí poderia acontecer mais um choque de 5 segundos, que não é o caso, obviamente, que vai acontecer ali, tá? Tá tranquilo. Eu segui isso, fica tranquilo. É para sair áudio? Não está sendo áudio. O seu também está em mudo. Não entendi. É para sair o áudio, o vídeo? Sim. Não está saindo? Não. Não estão ouvindo, gente? Eu não. Não, tá sem áudio. Só um pouquinho. Ué. Ó, peguei a sonda bem. Tá normal. Voltou? Sim. Tá. Deixa eu voltar um pouco aqui, então. Ó, botei as mãos. Vou pegar os 2 dedos em pinça aqui com força, vontade. Vocês notam que a sonda está para lá. E é para lá que eu tenho que puxar, para evitar dela fazer algum trabalho diferente. Então, ó, peguei a sonda bem, uma com um cara só. Tirou. Fazer o quê? Conferir, está íntegro, a ponta não estragou. Enrolo, vou colocar de volta aqui dentro. Ok, pronto. Vamos para o seguinte. Vamos lá. Com calma. Isso. Um pouquinho mais longe. Um pouquinho para baixo.
Pode retirar. Vai puxar. Pega isso, pega a puxada e vai. Ok. Confere. Não tem mais nada. Nós só vamos limpar a pedacinho da camiseta, enrola. Isso. Cuidado, sempre mais afastado. Não, enrola na ponta. Não tem mais nada. Isso. E bota dentro. Olha, corta ela. Senhor, vem daqui, ó. Isso. Ok. Agora ele vai fazer o quê? Ele vai botar na palma da mão, vai retirar essa luva. Tem que tratar isso aí com material contaminado. Ele não sai. Não tem mais nada. Isso. Ok. Agora ele vai botar na mão de novo. Outra e vai enrolar de novo. Ou em contato com. Não, certo? Isso aqui vai ser descartado ainda. Pode dar uma nota. Vai ser descartado onde? Lá no hospital, algum que tem um. Agora a gente jogar aqui. Esse é o ferimento que vocês podem notar de um disparo de taser. Como foi falado, em 85% dos casos não vai nem sangrar. Não tem sangramento, um pequeno furinho. Estamos passando álcool aqui. O companheiro não tem algum tipo de contaminação. Então, isso. Um adesivo. Mas o outro agora, mesma coisa. Um furo, vermelhidão ao redor. E está parabéns. Então é isso. Esse é o efeito de um disparo de uma arma de eletrochoque, de uma arma de energia conduzida, de uma arma de choque. Não há como ter reação. E o último vídeo é esse aqui, ele é mais curtinho. Passando uma informação. Só um pouquinho. Uma situação agora em que o instrutor pede para que o aluno, né, que está ali, em posição já de joelhos ali, que vai ser atingido, a arma está aqui, aqueles fiozinhos que vocês viram lá na sala de aula, né, que eu mostrei para vocês, que está plugado, então, aqui na roupa do aluno. O atirador, o instrutor pede para que ele, quando o instrutor contar 3, ele jogue uma pedra, faça alguma coisa no instrutor. Vamos ver o que acontece. Dando uma informação. Você vai contar de 1 até 5, mas para alguém que está a 30 metros de distância ouvir. Não de botão. Pode contar. 1 até 5. Vai. 1. Não chegou no 3, né? Então, não há efetivamente como ter reação, né? É muito rápido. Passando uma informação. Você vai contar de 1 até 5, mas para alguém que está a 30 metros de distância ouvir. Não de botão. 1 até 5. Vai. 1. Muito bem. Cadê? Está aqui. Então, essas são as reações, né? Cada pessoa tem uma reação um pouco mais forte, menos forte, dói mais, dói menos, mas basicamente são essas as reações aí que uma arma de energia conduzida pode causar numa pessoa. Com relação ao que falamos, alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo tranquilo. Muito bem. Perceberam que eu puxei, não fizemos intervalo, justamente para que a gente não interrompesse. A matéria é curta, nós já mostramos lá o material, que é o que poderia demorar mais. E estamos, então, encerrando o nosso encontro dessa noite, lembrando que nós precisamos sempre usar a força de modo seletivo. Aí está a palavra no nosso chat. Seletivo. Por favor, coloquem aí para que a gente possa fazer a nossa chamada. Lembrando que amanhã nós